vou apresentar se trata de Newton Drummond, um dos maiores executivos e diretores de futebol desse país, com passagens por Inter, passagem por Vitória, Vasco da Gama, Chapecoense e um currículo repleto de títulos e histórias para contar. Então, gostaria que você, Newton, se apresentasse, até porque você pode fazer isso muito melhor do que eu, e contasse um pouquinho da sua história para quem não te conhece, embora seja um pouco difícil, né? Não. Matheus, eu sou formado em engenharia, sou engenheiro civil, formado. A minha história no futebol, ela vem da minha paixão por jogar futebol. Eu quase fui jogador profissional. Tive uma experiência de 4 anos na categoria de base do Grêmio. Depois tive 6 meses na categoria de base do Internacional. E por dificuldade naquelas dúvidas, né? Filho vamos dizer assim, de uma família de classe média. A briga para seguir como jogador de futebol ou estudar, a família cobrando, né? Tem que estudar e tal. Estava chegando a época de vestibular, essas coisas. Eu fiz a opção de seguir, então, estudando e fui jogar de forma amadora. Joguei muito tempo como amador. E isso me levou a conhecer um grupo de pessoas que se encontravam no sábado à tarde para jogar aquelas peladas, né? No sábado, que acontece em todo o Brasil. E essas pessoas tinham, entre elas, a maioria delas, torcedores do Internacional, que era também o meu caso. Essas pessoas faziam parte da política do Internacional. E um deles era o Fernando Carvalho. E o Fernando Carvalho, em 95, final de 95, me convidou para ser diretor da base do Internacional. Assumi junto com ele e mais outros companheiros, que eu não vou citar o nome, porque às vezes eu esqueço de um e de outro, e eles ficam chateados, né? Então, eles sabem que eu estou falando deles, então não preciso citar. É claro que as pessoas precisariam saber quem são, né? Vou tentar aqui. Carlos Fraga, Carlos Schneider, Emerson Pires, Gelson Pires, Melgaré, sempre me atrapalho com o nome do Melgaré. Melgaré, quem mais tinha? Tinha mais, talvez tenha mais, o Fábio Bressan também esteve conosco. Então, talvez tenha faltado um ou outro, né? Então, nós fomos, mas de forma amadora, né? Nós éramos diretor estatutário, como se chama, né? Hoje nós temos o diretor executivo de futebol, que é contratado pelo clube, e no lugar, ou numa lacuna que existia, nós vamos chegar lá daqui a pouco. E nosso trabalho na base foi muito bom. Foi quando o Internacional ganhou a Copa São Paulo de 98, revelou vários jogadores, né, que acabaram subindo, Daniel Carvalho, o Rincon, o Clayton, que jogou em vários clubes de futebol brasileiro, Flamengo, São Santos, se não me engano. Enfim, foi um sucesso. E o Fernando Carvalho depois se candidatou à presidência do Internacional. Em 2002 ele alcançou isso. E ele me convidou, daí sim, para que eu fosse um diretor remunerado, um diretor que tivesse o dia inteiro no clube. E isso para se estar no clube o dia inteiro só sendo remunerado. Ou então alguém que tem, né, recursos financeiros que possa ter como hobby ser um diretor de futebol. Não era o meu caso, né? Então eu abri mão da minha profissão de engenheiro e assumi como então um diretor remunerado em 2002. E aí, bom, aí tem a trajetória toda internacional, as dificuldades do primeiro ano. A gente tinha uma experiência de categoria de base. Quando ascendemos ao profissional, nós achávamos que as coisas eram mais ou menos da mesma forma, e na verdade não eram bem diferentes, bem mais difíceis. E então, nesse momento, nós sofremos no primeiro ano um risco de rebaixamento muito sério. Fomos, né, passar lá pelo Paysandu em Belém do Pará, na última partida. Então, com isso nós aprendemos, e a partir daí o Fernando reformulou o clube no sentido de dar um equilíbrio político ao clube, que se fez necessário à época, porque se aprendeu também que um clube muito compartimentado, com muita política, com muitos grupos políticos, ele tem dificuldade de ter um equilíbrio. As políticas dos clubes de futebol no Brasil são muito fortes. E quando isso está muito aguerrido, há muita briga no sentido de posições, né?
Isso atrapalha o futebol. O Fernando entendeu isso e o Fernando conseguiu fazer uma união, se não total, parcial, desses grupos políticos que vieram para dentro do clube em algumas funções importantes, algumas vice-presidências importantes. E aí, então, o Fernando Carvalho partilhou o comando do clube, mas não abriu mão do seu comando do futebol e de alguns setores importantes. E com isso, o Internacional começou a crescer. Nós começamos a trabalhar também aí a equipe. Me lembro até hoje, e se o Muricy estiver assistindo, ele vai lembrar. Nós sentados numa sala, eu, Muricy e o Tata, contratando os jogadores com perfil adequado para aquele momento do Internacional. E não simplesmente contratar um jogador para dizer, precisamos de um lateral, vamos trazer este, que é um bom jogador. Não, ele além de ser bom jogador, ele tinha que ter um perfil para enfrentar aquilo que nós estávamos projetando, que era uma reformulação, como é que eu vou dizer, fisiológica, de filosofia de futebol, de conceito de futebol, né? Além de ser um bom jogador de futebol, tinha que entender que o Internacional estava fazendo as coisas um pouco diferente do que o Internacional estava pretendendo e mais adiante do que estava, né? Então, esse perfil era importante. Então, nós começamos a trabalhar dessa maneira. E, a partir daí, as coisas começaram a dar certo, né? E aí a gente teve evolução e como nós tínhamos o nosso planejamento estratégico do clube. A estratégia do clube previa que o Internacional seria o melhor time, um dos maiores times da América do Sul em 2009. E nós atingimos isso 3 anos antes. E continuamos num patamar elevado até 2010, né, que foi a segunda Libertadores. Então, esse trabalho ele tem de fundamental, e que é o que eu trago assim como uma experiência que se pode aplicar neste momento, porque eu não posso sempre querer trazer um futebol, dizer, foi feito assim, vou fazer assim de novo. Não, as coisas mudaram no futebol, não são mais as mesmas. Mas tem algumas que são fundamentais. Por exemplo, o equilíbrio político do clube é fundamental. Por que isso? Porque isso traz tranquilidade para quem está trabalhando no clube. Quando tu tem todo dia uma notícia ruim, alguém reclamando que as coisas estão sendo mal feitas, entendeu? Isso de vários lugares, né? Ou seja, de dentro do clube, mas de posições fora de quem está gerindo o clube. Isso traz um incômodo para quem está no clube. Isso reflete no futebol. Então, equilíbrio político é fundamental para o funcionamento do futebol. Isso é uma coisa que a gente aprendeu. E outra coisa que a gente aprendeu é que a montagem do grupo, ela não pode focar somente na qualidade do jogador. O jogador tem que entender a filosofia do clube, o conceito de futebol que o clube quer aplicar. E o conceito é do clube, não é do jogador. E não é também do treinador. O treinador tem que entender isso. E naquela época, nós aprendemos juntos com o Muricy isso, e a gente foi levando, e com alguns, evidentemente, em alguns momentos a gente se equivocou, mas, de maneira geral, a gente sempre procurou ter um treinador com um perfil muito parecido, né? Não talvez na questão tática, mas muito na questão de comando do vestiário, né? Então, essas são coisas que a gente pode trazer para cá. Bom, aí depois disso, se tu quiser me interromper, Matheus, eu vou falando, eu vou contando a história. A gente conquistou Mundial, conquistou a Libertadores, Mundial, Sul-Americana, depois a Libertadores de novo. E aí, em 2011, eu resolvi, vamos dizer assim, alçar voo. Eu estava desde 2002 no Internacional. São 9 anos, né? Nesses 9 anos eu tinha essa conta. Foram, se não me engano, 17 títulos. Foram 8 campeonatos gaúchos, 2 Libertadores, uma Sul-Americana, 2 Recopa. A segunda Recopa foi bem quando eu saí. Foi bem quando eu saí, mas eu considero, quando eu estava lá, eu considero ela. Mas, enfim, eu conto também oficiais, né? Competições Surugabank, que é uma competição oficial da Sul-Americana. Sim.
e Dubai Cup, que era uma Copa muito importante, né? Porque Sim. na final nós jogamos com a Inter de Milão, que tinha Ibrahimovic jogando, quer dizer, Zanetti, Maicon, lateral direito, acho que o goleiro era o Júlio César. Era o Júlio César, Acho sim. que era o Júlio César, né? Então, o timão da Inter de Milão, nós fomos lá e ganhamos deles de 2-1 na Dubai Cup. E, então, essa é uma história, assim, vamos dizer assim, bem rápida da minha passagem pelo Internacional. Tiveram, claro, a gente fala muito do que aconteceu no campo, que é o que as pessoas enxergam, né? Mas o trabalho do executivo, e aqui eu faço uma referência à ABEX, Associação Brasileira de Executivos de Futebol, que tem procurado transmitir isso, tem procurado levar ao grande público a função de executivo ou de gerente. E a nomenclatura pode mudar um pouco, mas ela está muito dentro do dia a dia, da rotina do futebol. Né, Matheus? Tu imagina o seguinte, tens num clube médio, não vão pegar nem os maiores, nem os menores, mas vamos pegar um clube médio, tu tem trabalhando na rotina pelo menos 70 pessoas. E essas pessoas, todas elas, têm a sua individualidade, as suas crenças, as crenças de cada um, a remuneração diferenciada. Imagina assim, tem funcionário que ganha R$2.000 e tem jogador que ganha R$300.000, né? E tu tem que conduzir essas pessoas de uma maneira equilibrada, harmônica, que essas diferenças, que são diferenças naturais, pelo menos nesse mercado do futebol, elas não podem ser alvo, ou não podem ser o estopim de situações de constrangimento. Então, o executivo trata dessa turma toda para que elas consigam trabalhar de maneira adequada, no seu espaço, tendo todas vamos dizer assim, os benefícios que o clube oferece, todas as condições que o clube oferece, para que possa fazer as suas tarefas na melhor condição possível. Isso para todos os funcionários, inclui os jogadores. Isso é um fator importante. Outro fator importante é que o futebol muda. E o executivo de futebol tem que estar atento a essas mudanças. A ciência avança numa velocidade que a gente não consegue acompanhar. As mudanças que ocorreram nos últimos anos em relação à preparação física, a aplicativos que trazem informações para a comissão técnica, para a preparação física, para os fisiologistas, são imensas. Todo dia aparece um novo aplicativo, uma nova plataforma que traz dados para que essas pessoas, esses profissionais consigam trabalhar. Então, hoje tu tem um departamento científico, técnico-científico dentro do clube. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Né? O exemplo maior que a gente tem é uma grande discussão que aconteceu no ano passado, foi a lesão do Diego, do Flamengo, né? Sim. Rompeu o tornozelo, teve fratura do tornozelo e voltou em um tempo inimaginável e voltou jogando. Ou seja, como o Flamengo conseguiu jogar isso, né? Então, como o Flamengo conseguiu isso? Possivelmente, eu não estava lá, mas a gente sabe, a gente lê, a gente está sempre se informando das coisas que estão acontecendo. O Flamengo está preparado para enfrentar esse tipo de coisa. E não só está preparado, tem a ferramenta e tem o recurso humano adequado para isso. Não adianta tu ter a ferramenta, né? Não adianta tu me dar uma Fórmula 1 para dirigir, que eu não vou dirigir. Não estou preparado para dirigir uma Fórmula 1. Não é verdade? Está preparado, Matheus? Não, né? Então não me adianta dar uma Fórmula 1. Tá? Me dá aí um carro, né? Me dá aí uma caminhonetezinha boa, tal, que eu vou em frente. Né? Então, os clubes têm que estar preparados para a tecnologia, que muda muito rapidamente. Essa semana eu recebi uma plataforma muito interessante para avaliação tática, de movimentação, que tu coloca, tu desenha tudo, tu propõe até o avanço do jogo. Depois do jogo, tu viu o jogo, tu tá passando aqueles lances que
escolheu para a comissão técnica, e tu pode parar e fazer o movimento do jogador. O jogador que ter feito aquela movimentação deveria ter feito esta aqui, e aí teria. Então, isso acontece praticamente todos os dias. Tem outra plataforma que se tu pedir para eles, eu tenho a necessidade de ter um jogador, um zagueiro central, que tem que ter, no mínimo, de altura 1,86 m, 87, vamos lá, que seja veloz. Eu estou querendo um craque, né? Mas é assim que sei. E que esteja no mercado, seja ele brasileiro, asiático, europeu, com este valor. Os caras te apresentam ali uma lista de 10 jogadores com esse perfil. Então as coisas estão... Então, o executivo de futebol tem que estar preparado para tudo isso. E aí, dentro do departamento de futebol, hoje tem um departamento científico, que eu comecei com preparação física e estou indo agora para o análise de desempenho, né? Que é um departamento que cresce dia a dia pela necessidade de trazer dados para a comissão técnica, tanto da tua equipe como da equipe adversária, como também trazer dados de captação ou de jogadores que estão se destacando mundo afora, né? Sim. De todos os lados, de todos os lugares, também como jogadores de base que estão. Então, nós temos aí duas vertentes dentro de um departamento. Pelo menos eu penso assim, acho que essas coisas devem ser separadas, né? Então, essa é a função são algumas funções do executivo de futebol. Tem a questão administrativa, os contratos, procurar junto com o jurídico resolver todas as questões relativas a determinados contratos, que alguns contratos têm questões muito particulares, são diferenciados, eles têm uma base, mas eles têm negociações diferenciadas. Tem que ter relacionamento com o financeiro, tem que saber o orçamento, tem que saber o que pode gastar, tem que saber, esse não podemos contratar esse porque não tem dinheiro, porque eu já tenho aqui o orçamento junto com o financeiro, tentei com o financeiro buscar alguma coisa, não tem como, nesse momento não pode. Então, o executivo de futebol é o elo do clube com o futebol. Todas as outras áreas do clube, o executivo de futebol tem que ter relacionamento. Todas. Não tem uma que ele não tenha que ter relacionamento. Então, veja, a função não é só contratar e descontratar, e demitir treinador, como o pessoal fala, né? Contratou mal, contratou certo. Só falam quando contrata errado. Quando contrata certo, ninguém fala. Mas isso faz parte do jogo. Isso aí não dá para reclamar. Mas é fundamental que entendam que a função não é só essa. A função é muito mais ampla. A função tem um envolvimento muito grande. Você tem que juntar as peças, diferentes peças, e trabalhar com relacionamento humano, também trabalhar com relacionamento interno, também ser o elo da diretoria com o elenco, né? São muitas questões e muitas vertentes, né? Sem dúvida nenhuma, exatamente isso. Eu resumi isso bem. É um elo com todas as áreas do clube e ainda dentro do seu ambiente ter essa capacidade de ser um gestor de pessoas, né? E também ser um cara que conheça o que está acontecendo no futebol. Com certeza. Não precisa entender de tática, nem entender da preparação física. Tem que saber por que eles estão fazendo. Sim. Tem que saber por que eles estão fazendo. E hoje tu tem a facilidade e tu tem as informações. Então tu consegue ter as informações, tu consegue saber o que está acontecendo com mais clareza. Antigamente no passado, recente, né? As coisas mudam muito. Mas por que nós estamos treinando hoje assim? Porque o pessoal está muito cansado. A gente esteve conversando, eles reclamaram de cansar, a gente estava... Hoje, quando o jogador chega, tu já sabe se ele está cansado ou não. Se ele vai ter que fazer um trabalho mais ameno, entendeu? Se ele vai para o campo, se ele vai ficar na academia. Essas informações hoje tem com grande facilidade. Bom, eu quero salientar aqui para a nossa audiência, já estamos recebendo muitas mensagens de carinho a você, Newton, especialmente de torcedores do Internacional, que certamente carregam sua passagem no coração, né, por tudo que você fez e contribuiu para uma passagem tão vitoriosa pelo Internacional, né. Quero salientar para a nossa audiência que nós vamos abrir aqui espaço a perguntas de vocês, então se vocês tiverem perguntas ao Newton Drummond, por favor, deixem aí. Também salientar que nosso projeto aqui, o De Casa com Lance, é justamente para orientar todos vocês que sigam as ordens
as instruções da Organização Mundial de Saúde, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo na sociedade ao redor do mundo. Então, lave as mãos, fique em casa o máximo que você puder, use álcool em gel, tu siga todas as instruções, porque quanto mais a gente fizer um sacrifício de ficar em casa, mais rápido as coisas vão voltar ao normal, né? Newton, eu queria fazer uma pergunta que do começo da sua passagem pelo Inter, né, você chega em 2002 ao cargo de executivo de futebol, e o Inter começa uma retomada ali de terreno no Rio Grande do Sul, justamente quando o Grêmio começa a cair, né? Que é uma alternação de momentos, porque o Grêmio vinha de uma fase muito boa de títulos na Copa do Brasil, sempre figurando entre os grandes campeonatos brasileiros, e a partir dessa nova gestão de 2002, vocês encontram o primeiro ano difícil, né? Como você bem falou, o Inter quase é rebaixado, tem aquela decisão lá contra o Paysandu em Belém do Pará, que a gente sabe que não só a distância, a logística é muito complicada de jogar, e o Paysandu também é um grande clube, em casa é sempre muito forte, mas eu queria saber como é que vocês identificaram os erros, né? E o que precisava ser feito, porque logo de início vocês ganham o estadual, vocês, se eu não me engano, são ex ou pentacampeões invictos do estadual, vocês são campeões do Libertadores, vocês ganham o Mundial naquela final épica contra o Barcelona, aí mais tarde vocês sempre disputando o Brasileiro, voltam a vencer a Libertadores, vencem a Sul-Americana, vencem a Recopa. Eu queria saber como é que foi feito esse trabalho de reconstrução interna para que de plantar para colher, né? Como diz o ditado popular. Matheus, eu tenho um pensamento que eu captei ele nessa passagem. Quando eu sou muito lógico, porque a minha graduação é engenheiro. Engenheiro, as coisas são objetivas e claras, né? Não tem muita volta. Então, a gente procura, quando o mundo é muito mais, vamos dizer assim, humanizado, que é o futebol, tu tem que unir o teu conhecimento, o teu raciocínio lógico com aquelas coisas que estão acontecendo. Quando nós assumimos, eu vou contar uma historinha bem rápida, quando nós assumimos a base do Internacional, os campeonatos que existiam eram campeonatos que acabavam sempre em Grenal, desde a categoria de 10 anos até o júnior. E o Internacional, quando nós assumimos, o Internacional não ganhava nenhum. Perdia todos os Grenais. Não todos, 90%. Talvez uma equipe conseguisse vencer o Grêmio. E uma das coisas que a gente fez foi dizer, por que o Grêmio faz? O que o Grêmio tem de melhor que nós não conseguimos ganhar deles? Nós vamos copiar o Grêmio. No bom sentido, né? Vamos saber o que eles faziam de diferente. E isso foi uma lição. Nós entendemos que isso foi uma lição. No segundo, isso é 2006. Em 2008, nós ganhávamos tudo. Nós passamos a ganhar tudo na base. E por quê? Porque nós fomos ver o que o Grêmio estava fazendo e nós mudamos os nossos conceitos no Internacional. Então, isso serviu como um ensinamento. E sempre, quando a gente assume essa posição, a gente enxerga o que estão fazendo de bem ou o que estão fazendo de errado. Quando nós assumimos em 2002, o Grêmio estava numa situação boa, tinha recém ganhado a Copa do Brasil em 2001, né? E a primeira coisa que nós temos que fazer é mostrar para eles que nós vamos fazer diferente. Ou seja, nós temos que ganhar Grenal. Porque o Internacional, se eu não me engano, naquela época fazia 2 anos ou 3 anos que não ganhava um Grenal. E isso é impossível. Nós temos que começar a fazer o tema de casa. Essa foi a nossa primeira premissa. Nós temos que Por quê? Porque as outras coisas são mais distantes. O Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, são passos maiores. Mas se nós não tivermos preparados para ganhar o Gauchão, nós não estamos preparados para ganhar a Copa do Brasil e nem o Brasileiro.
mascara, os campeonatos regionais mascaram, né? Mas naquela época era uma época que nós precisávamos crescer. E crescer era ganhar o campeonato. Porque o campeonato ia dar moral para aquela turma que estava lá conosco. E essas coisas nós começamos a unir com aquilo que eu conversei, que eu contei antes, que era a nossa busca de jogadores com perfil. Nós estabelecemos uma filosofia de trabalho, uma filosofia, um conceito de futebol que era baseado numa ideia de 70, ou seja, um time forte, mas que jogue. Não simplesmente um time forte que joga por uma bola, não. Um time forte que jogue. E nós começamos a montar essa equipe dessa maneira. Ou seja, com a história do Internacional. A história do Internacional são equipes aguerridas, fortes, mas que buscam a vitória. E foi esse trabalho que a gente começou a implantar em 2003. 2002 a gente não conseguiu. 2002, quando nós assumimos, nós tivemos dificuldade para contratar. Nós não tínhamos recursos e nós não tínhamos... O Internacional estava sem moral no futebol brasileiro. Os jogadores abriam mão de vir para o Internacional para ir para um outro clube, até para o próprio Grêmio. A situação do Grêmio era muito mais favorável em relação ao Internacional. E nós sabíamos disso. Então a gente teve dificuldade para contratar. A gente teve que contratar alguns jogadores assim, meio que na obrigada, porque era preciso. Bom, mas a gente conseguiu passar por isso e conseguiu, a partir de 2003, fazer essa alteração. E essa alteração coincidiu com problemas do Grêmio. O Grêmio começou a ter um problema sério de relacionamento interno, se eu não me engano, era o problema da ISL, se eu não me engano, a época, é o problema da ISL, não sei se é isso, eu não vou me lembrar, porque eu não gosto... Aqui no Sul, eu gosto de falar do Internacional. Eu não gosto de falar do Grêmio, tenho o maior respeito pelo Grêmio. Então, eu não gosto de estar falando coisas do Grêmio que posso estar dizendo coisas que não são verdadeiras. Então, assim, o Grêmio começou a ter algum problema de relacionamento interno e começou a cair. E nós conseguimos, então, inverter. Aqui se chama gangorra. A gangorra começou a mudar, entendeu? Começou a subir o lado do Internacional e descer o lado do Grêmio. Mas a gente sempre se preocupou muito mais conosco. A preocupação com o Grêmio sempre foi, no regional, a gente passar pelo Grêmio. Era importante a gente ter a manutenção disso. Nós ganhamos 2002, 2003, 2004 e 2005. Nós somos tetracampeões. Em 2006 nós perdemos. Mas a perda em 2006 nos favoreceu, porque tem a história que o Fernando contou no livro, né? Nos favoreceu para ganhar a Libertadores e depois ir para o Mundial. Né? Porque nós empatamos os 2 granais com o Grêmio. E o time da Abel é um time que jogava com muitos jogadores que marcavam um pouco. E houve uma cobrança disso, o Fernando conta essa história no livro dele. E o Abel disse, se eu não ganhar, eu faço o que vocês estão pedindo. E aí o Abel não ganhou o Campeonato Gaúcho, e aí ele fez a alteração em campo. E nós ficamos mais fortes e conseguimos enfrentar a Libertadores e ganhar a Libertadores em 2006. E também tem aquela questão do Campeonato Brasileiro, né? Que o pessoal fala... aquela, para mim, é a maior vergonha do futebol brasileiro. Tu anular 11 jogos, resultados de campo, isso nunca houve na história do futebol mundial. E aí acaba o Corinthians sendo campeão, e todo mundo sabe que foi dito depois pelo presidente e ex-presidente do Corinthians. Né? E aquilo também favoreceu o Internacional, a Internacional lutar e ganhar a Copa Libertadores e depois o Mundial. Então, o que aconteceu, Matheus, na verdade, foi olhar os pares, né? Nós temos uma dificuldade no futebol brasileiro, que assim, nós olhamos o nosso adversário, estou generalizando, tá? Como inimigo, não são inimigos, eles são concorrentes, nós estamos no mesmo mercado. Então vamos ver o que o concorrente está fazendo bem, isso é em qualquer negócio, né? Pô, meu concorrente está vendendo mais do que eu, o que ele está fazendo? Vamos saber o que ele está fazendo, então vamos também entrar nessa, né? Então, assim, tu tem que olhar o que o teu adversário está fazendo. Ele é adversário, não é inimigo. O que ele está fazendo de diferente? Vamos buscar fazer, dentro da nossa condição, uma coisa semelhante ou parecida. E foi o que a gente buscou fazer, e é isso a gente conseguiu, então, dentro de um planejamento que foi feito em 2000, 2001, nós ficamos estudando, nós ficamos planejando, e quando nós entramos em 2002,
nós começamos a aplicar o planejamento. E no primeiro ano não deu, e planejamento serve para isso. Né? Não deu, opa, tem que mudar o rumo. Mas aí tu tem processo. Um dos grandes problemas do futebol brasileiro, dos clubes brasileiros, é que não há processo. O que acontece? Troca o dirigente e o dirigente faz do jeito dele. Ele sai, entra outro e faz do jeito dele. No momento que tiver processo, hein? Não tem continuidade, né? Não, porque e aí tu não tem condição de avaliar se as coisas estão sendo bem feitas. Porque uma hora tu pega um profissional capacitado, que o futebol brasileiro tem vários profissionais capacitados, ele está fazendo um determinado trabalho. Muda a direção, o cara diz, não faz mais assim, faz assado, porque eu quero isso. E aí o profissional vai fazer, porque ele está ali, entendeu? É funcionário do clube. Ele até pode, em algum momento, questionar isso, mas tem e garantir o seu, né? Enfim. Às vezes, sim, claro. Às vezes tem uns que saem, né? Que não gostam e saem. Então isso prejudica o clube. Por quê? Porque tu não conserta o que está errado, tu simplesmente muda. E a mudança nem sempre é necessária. Né? Então a gente conseguiu, a partir daí, fazer isso. E por isso houve essa alteração em relação à dupla Grenal, Internacional Grêmio e Grêmio Internacional. Tem um marco na história que é muito importante para qualquer torcedor do Internacional, que é a conquista da Libertadores e do Mundial no mesmo ano. São títulos heróicos. E um time muito bem montado, mas de uma forma um pouco diferente, um contraste, de certa forma, da fórmula do futebol brasileiro, né? Porque o futebol brasileiro não é um futebol que usa muitos jovens, né? Geralmente aqui os jovens de categorias de base são usados, ficam aqui 1, 2 anos e são vendidos. E o Inter jogou com um time muito, muito jovem, né, na Libertadores, com jovens como Rafael Sobis, depois veio o Pato, o Luiz Adriano, e chegou no Mundial contra o temido Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho, do Deco, do Giuli, o time que encantava o mundo, e conseguiu ganhar com um gol épico do Adriano Gabiru. Eu queria saber como é que foi esse ano para vocês, o planejamento interno, e se vocês realmente esperavam que vocês conseguissem alcançar todo esse sucesso que vocês obteram ao longo do ano. Bom, na verdade, como a gente no tempo começou a ter um desempenho melhor, em 2004 a gente já fez um bom Campeonato Brasileiro, 2005 aquela confusão, né? Internacional era para ter sido considerado campeão, para ter ganho aquele campeonato, não foi, bom, isso já está sacramentada, mas o Internacional já estava num crescimento. O que acontece é que quando nós chegamos em 2002, nós tivemos que usar alguns jogadores de base no primeiro momento, porque não tínhamos recursos. E trazer alguns jogadores veteranos para dar sustentação. Mas só que as coisas não encaixaram. Quando nós fomos para o ano seguinte, e aí nós começamos a trabalhar, nós começamos a ver com mais critério aqueles jogadores da base que poderiam, né, porque quando nós chegamos já tinham alguns jogadores que tinham ascendido do ano anterior para o ano de 2002 e a gente foi usar eles. Né? Em 2013 a gente já avaliou, por quê? Porque nós também tivemos um melhor olhar sobre a base em 2002, nós tivemos um ano observando a base, para 2013 a gente saber quais os jogadores que a gente poderia levar, e um deles é Daniel Carvalho. Levamos o Diego, começamos a levar esses jogadores, mas com sustentação. Jogador de base sozinho não resolve. Botar a responsabilidade desses meninos para resolver, para serem os decisores, num primeiro momento, vai causar um impacto desfavorável, de maneira geral. Eles vão sucumbir, não vão ter ainda a experiência necessária para segurar a bronca. Então, tem que ter jogadores que... nós tínhamos lá Sangalete, nós tínhamos lá o Vinícius, nós tínhamos lá... No primeiro Grenal que nós ganhamos, nós jogamos com os dois laterais, eram o Thiago Matos e o Ismael, dois jogadores vindo da base. A zaga era... Acho que nós jogamos um 3-5-2 ali, se eu não me engano, era Sangalete, André Cruz e Vinícius, acho que era isso. Ou Flávio de volante, bom, mas enfim, dois laterais de base
E aí tem uma... Posso contar uma historinha curiosa? Claro. O Grêmio tinha Anderson Lima na lateral direita. Bom Sim. jogador, jogador de Bom jogador. força. Bom jogador, mas metido a ser o bambambam, de assustar. E eu peguei o Ismael, o Ismael deve estar nos ouvindo aí, deve estar nos vendo. E disse, Ismael, abre o olho com o Anderson, que o Anderson é metido em intimidar jogador. Ele vai e é metido a assustar, entendeu? Para tomar conta daquele espaço. E o Ismael disse, não, deixa comigo. Na primeira bola que saiu pelo lado esquerdo da defesa internacional, o Anderson Lima correu para pegar a bola e o Ismael também correu. E o Anderson Lima deu um peitaço no Ismael. E o Ismael pegou e deu com a bola no peito do Anderson Lima e foi para cima do Anderson Lima. Criou um primeiro tumulto ali e depois passou. O Ismael tomou conta do jogo. O Anderson Lima não passou mais. Entendeu? Então, essas coisas eu gosto de lembrar, né? Mas o Ismael estava respaldado. Do lado dele tinha o Vinícius, que era um jogador com história internacional, que já tinha jogado no exterior, que voltou. Né? Tinha o Sangalete, tinham tantos outros jogadores. E na frente, Daniel Carvalho, Cleiton Xavier, e depois no segundo tempo entrou o Diego, que faz a jogada do gol, do segundo gol, para o Daniel fazer o 2-1. E aí nós ganháramos o jogo. Então a gente conseguiu avaliar a base do Internacional, trazer aqueles jogadores que tinham condições de subir e jogar com apoio, e a partir daí essa foi a nossa receita. A gente trazia os jogadores devagarinho, fomos trazendo, trouxemos Rafael Sobis, trouxemos Nilmar, trouxemos Edinho, fomos trazendo jogadores, Diogo Rincon, fomos trazendo jogadores, Alex, fomos trazendo jogadores e colocando eles dentro de uma estrutura que eles não eram os salvadores da pátria, eles eram mais um e teriam que desempenhar o seu futebol para conseguir chegar lá. Então, isso foi a regra. E aí, tu chega no Mundial com o Pato, que fez uma partida, se eu não me engano, a penúltima partida foi com o Palmeiras em São Paulo, que a última, antes de partir para o Mundial, foi contra o Goiás no Beira-Rio, o Internacional perdeu, mas contra o Palmeiras em São Paulo, foi 4-1 para o Internacional, 3 gols do Pato. Um menino que tinha 17 anos. Ou seja, ele jogou no Parque Antártico contra o Palmeiras e não pipocou, não sofreu a pressão, a pressão não teve efeito no psicológico dele. O Luiz Adriano era banco, entrou, né? Então o Rafael Sobis, que não foi para o Mundial, mas foi titular aliás, o Rafael Sobis é marcado na história dele por ser um jogador decisivo nas Libertadores, né? Que é uma coisa que a torcida internacional reconhece, né? E ele teve sucesso. Foi também um menino que subiu e conseguiu seu espaço e se tornou um grande jogador e está aí ainda hoje jogando, está no Ceará. Né? Então, esses meninos, é dessa forma que a gente conseguiu chegar lá. No time mundial, tu tinha um Yarley, que deveria ter sido escolhido o melhor jogador daquele jogo contra o Barcelona, mas a gente sabe que a política nem sempre é assim, né? O Fernandão, mas tinha também Índio, que é o zagueiro mais vencedor da história internacional, Fabiano Heller. E foi eu postando alguns jogadores, mas todos os jogadores que jogaram aquele jogo foram fundamentais. Né? Eu poderia citar o Klemer do gol, né? Fechou o gol, o Klemer. E o Rubens Cardoso de um lado, o Ceará do outro, Edinho, o Wellington Monteiro, vamos lá, Alex, né? Todos eles. Todos aqueles que entraram também. Vargas entrou, Gabiru, que entrou e fez o gol, Luiz Adriano, que entrou no lugar do Pato. Enfim. Então, essa foi a forma que a gente fez, né? E a gente conseguiu fazer isso e a gente conseguiu manter isso durante esse período de planejamento, Matheus. A mensagem aqui, as vitórias, os fatos que aconteceram no campo, eles vêm atrás ou depois de um planejamento, depois de uma estrutura onde há processo, onde há respeito do que está sendo feito, se haverá troca, se faz a troca no processo, não das pessoas. Não, vamos tirar ele porque eu não gosto dele.
né? Eu vou fazer a minha gestão. Não tem a minha gestão, a gestão é do clube. Entendeu? A pessoa que pretende chegar lá, ela tem que olhar, mesmo que esteja tudo errado, muitas vezes está tudo errado porque não dá oportunidade para quem está dentro fazer as coisas certas. Então, se chegar a ser uma terra arrasada, troca tudo que está tudo errado, pode ser um equívoco também. Né? Então, o Internacional se preparou para isso. E aqueles anos vitoriosos do Internacional, eu não tenho dúvida disso, que foi o planejamento que nós fizemos, o ensinamento que nós tivemos. Cada ano a gente aprendia um pouco. Cada ano a gente aprendia um pouco, a gente aprendeu na base, a gente aprendeu com o primeiro ano, e a gente traz as coisas para cá. E usa as ferramentas daqui, e não as de lá. Não é a mesma coisa, não posso pegar o que aconteceu em 2006 e botar hoje num clube de futebol. Entendeu? Ah, vou ser campeão do mundo, porque eu fui campeão em 2006. Não. Eu tenho que preparar este clube. E eu preparar esse clube com as características, com a cultura deste clube, mas com os ensinamentos que eu aprendi, né, ao longo do tempo. Claro, claro. Vou ler alguns comentários aqui, que estão me cobrando para ler os comentários aqui. O Guilherme Otuno fala: monstro sagrado, obrigado por tudo, Chumbinho, o maior dirigente de todos os tempos, nunca vai ter igual nenhum clube. O Rui Olschwick diz: monstro, multicampeão no Inter. Rui Olschwick. Isso. Monstro, multicampeão no Inter, quebrou muitos paradigmas no futebol. O Rafa de Chumbinho, executivo pioneiro e vencedor. Deixa eu ver aqui mais. O Antônio fala: vamos, Chumbinho. Chumbinho, para quem não sabe, é o apelido do Newton no futebol, né? São muitos comentários aqui, predominantemente a torcida do Inter, né? Que tem um carinho enorme por você. Mas eu queria também falar, passar um pouco do Inter, porque o seu currículo também tem um outro grande clube do futebol brasileiro, que é o Vasco da Gama. Você teve uma passagem relativamente curta pelo Vasco, em 2018, mas foi um período muito curioso. Você assume logo no início da gestão do Alexandre Campelo, logo em janeiro, e o Vasco vivia um pandemônio interno, um pandemônio político. O Campelo venceu a eleição num caos, né, muito contestado por parte da torcida, com o suporte de outra parte da torcida, justamente no ano que o Vasco havia voltado à Libertadores, e muitos dizem que o clima político afetou muito a performance do Vasco internamente. Eu queria saber como é que foi a sua passagem pelo Vasco, e você, se eu não me engano, fica de janeiro até o final de maio, né? Final de maio, comecinho de junho, que basicamente coincidiu com a saída do Zé Ricardo também. Eu queria saber como é que foi sua passagem pelo Vasco, e como foi trabalhar num ambiente tão prejudicado politicamente. Bom, Matheus, eu antes de ir para o Vasco, eu tive no Vitória. Tive no Vitória e no Criciúma. Isso a gente pode falar depois, se tu quiser. Sim, eu vou chegar. Mas a questão do Vasco assim, ela é interessante, porque ela me causou surpresa, né? E, na verdade, assim, a gente não sabe o que realmente acontece. Quando eu imagino tu se candidatar à presidência de um clube de futebol de uma forma, depois é de outra, e aí tu chega à presidência e tu tá esperando algumas coisas e, de repente, as coisas devem ser bem, bem diferentes daquilo que tu estava esperando. Imagino que tenha acontecido isso. O que aconteceu? Eu estava no Criciúma, eu tinha assumido o Criciúma em dezembro, final de dezembro, comecei a trabalhar e o Alexandre Campelo me ligou, dizendo que era candidato à presidência, a vice-presidente. Ele estava ainda com o Júlio Brandt e queria que eu fosse trabalhar com ele. Eu disse: eu estou no Criciúma, mas vamos conversar. Bom, e aí aconteceu tudo aquilo, ele acabou ganhando a eleição, me ligou a pessoa que ele escolheu para vice, que era o Fred Lopes, né? Eu acho que é Fred Lopes. Isso. O Fred Lopes. Isso. Me ligou, acertou comigo e tal. E 2 dias depois me ligou de novo para dizer que o Pelaipe estava indo. Eu disse: eu não estou entendendo mais nada. Eles: não, vocês vão trabalhar junto, tem problema? Eu disse: não, eu sou amigo do Pelaipe, sou amigo pessoal do Pelaipe. O Pelaipe é aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Era do Grêmio, quando eu estava no Internacional, quer dizer que não dá. E a gente tem a relação também do futebol amador. O Pelaipe trabalhou muito futebol de salão e futebol
Amador, Porto Alegre, enfim. Eu não tem problema nenhum. E nós fomos, então, eu pela para o Vasco da Gama. E chegando lá, a situação realmente era muito difícil, complicada, principalmente a questão política. Porque desde que nós chegamos lá no Vasco da Gama, nós sofremos críticas de parcelas da... eu não quero dizer torcedor do Vasco, não, mas pessoas que fazem parte das críticas são torcedores, mas não é a torcida do Vasco. Esse que eu quero deixar claro. A torcida do Vasco da Gama, por exemplo, não tive nenhum problema com a torcida do Vasco da Gama. Também não... O tempo que eu tive lá também não deu nem para não ter problema e ter... Né? Enfim. Mas algumas pessoas que tinham participação política no Vasco da Gama passaram o tempo todo nos criticando e colocando coisa na imprensa, enfim, dizendo coisas que atrapalharam o trabalho, né? Então, a passagem no Vasco da Gama, ela não conseguiu fluir, não houve fluência. O meu trabalho, sabe, como nós estávamos, eu e o Pelaipe, nós dividimos as tarefas. Eu disse, Pelaipe, eu sei que tu não gosta de burocracia, eu sei que tu não gosta, não é que ele não gosta, ele prefere o campo, ele prefere o vestiário. Eu pego as questões burocráticas, que eram contratos que tinham que ser revistos, coisas que estavam acontecendo, que eu tinha que organizar aqui para a gente saber o que havia, né? A primeira coisa, então, vamos saber o que tem aqui, para depois tomar as decisões que serem tomadas. Eu falo para o presidente, está acontecendo isso, nós precisamos fazer isso aqui. E o Pelaipe, não, perfeito, é isso mesmo, vamos fazer assim. E então ficou mais ou menos isso. Eu cuidava das questões burocráticas, do dia a dia, e o Pelaipe cuidava do futebol. Mas a gente estava sempre junto. Nós saíamos do Vasco junto. Nós não chegávamos junto porque não morava em lugar diferente, mas a saída sempre era junto. E a gente trocava ideias sobre as coisas do futebol, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, falar com o treinador. Não falar, eu tenho essa dificuldade aqui, tem que falar com esse cara aqui, porque a situação desse contrato, eu conheço ele, então o Pelaipe me ajudar, o Pelaipe tem muito relacionamento. Bom, enfim, mas nós não conseguimos avançar nas coisas. E o presidente também teve dificuldade, porque o tempo inteiro o presidente apagando incêndio de questões políticas. Houve a invasão do treinamento, não sei se vocês lembram disso, o pessoal entrou pela loja, né? Então, o presidente passando por todas essas dificuldades, questões políticas e sofrendo pressão até dos parceiros, enfim, de alteração, de mudança, acabou que, em maio, o presidente chamou, logo depois que saiu o Zé Ricardo, o presidente nos chamou, nós achando que ia acontecer. O Fred Lopes pediu exoneração do cargo de vice-presidente, eu acho que já em janeiro, se não me engano, em fevereiro, no início da gestão. Saiu, nós ficamos sem vice de futebol. O Campelo assumindo a vice-presidência do futebol, mas ainda com as questões todas. Então, nós não conseguimos trocar uma conversa, nós não conseguimos sentar para alinhar um trabalho. E eu acredito, aí é vamos dizer assim, um pensamento meu, ninguém me disse nada, que a pressão política fez com que o Campelo trocasse e tirou eu pela IP. Não vou contar mais com vocês, preciso mudar. A frase dele foi essa: eu vou mudar o futebol, infelizmente não posso contar com vocês. Mas o Vasco cumpriu todas as obrigações comigo, conosco, com o Pelaipe também, porque o Pelaipe me contou. Cumpriu tudo que tinha estabelecido conosco, sem problema nenhum. Só que a gente não conseguiu trabalhar. Eu não consegui, o Pelaipe também não, mas enfim, estou falando por mim. Não consegui trabalhar no Vasco. Não houve espaço para trabalhar no Vasco. E como é que você avalia, assim, porque o Vasco é um clube muito complicado do lado político, você tem várias vertentes que vivem em guerra, esse é um ano de eleição do Vasco, já temos, ontem mesmo a gente teve o anúncio de um candidato da oposição, o Levinciano, anunciando um pré-acordo com o Yaya Touré, que vai jogar no Vasco se ele for eleito. É uma coisa complicada, o Vasco é um clube que tem uma diversidade política que realmente é complicada de entender. Você acha que assim, os 3 anos de Alexandre Campelo no Vasco
não tiveram um desempenho muito satisfatório dentro de campo, é o que muitos torcedores alegam. Você acha que... Qual é a parcela de responsabilidade dele nisso? E, na sua visão, qual é a parcela de responsabilidade da influência política? Matheus, eu entendo de fora, sem uma passagem lá de 5 meses no Vasco da Gama, que a questão política ela é a grande culpada pelas dificuldades do Vasco da Gama. Por que isso? Por que eu digo isso? Eu vou pegar o exemplo do presidente que está, ou pelo candidato à presidência. Ele é candidato à presidência, ele deve ter um conhecimento superficial das condições que o Vasco está. Nós temos, né? A gente recebe todas as informações, quais são as dificuldades financeiras dos clubes do Brasil. O Vasco é um deles que tem dificuldade. E o cara vai brigar com o Botafogo para trazer o Yaya Touré, jogador de 37 anos. Me parece temerário fazer isso quando candidato, né? Ou seja, aí ele entra, vamos dizer que ele ganhe, e aí ele chega e dizendo, a torcida vai cobrar o Yaya Touré dele e ele não vai ter condições de trazer. Entende? E isso, tu em vez de trazer benefício, tu traz mais dificuldades para a tua gestão. Então, assim, eu não tenho dúvida que a questão política do Vasco da Gama é o que mais atrapalha o Vasco da Gama. O Vasco da Gama é o gigante da montanha. A gente não pode esquecer isso. É a terceira maior. A terceira maior torcida do Brasil, é isso? Eu acho que é, né? Quarta, quinta. Flamengo, Corinthians e Vasco, não é isso? Acho que é isso. Acho que é Flamengo. Se eu não me engano, o último ranking que saiu é Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco. Eu acho que o Vasco tem mais que o Palmeiras e São Paulo, mas tudo bem, mas só eu acho, eu não tenho número. Mas é uma imensa torcida. É uma imensa torcida. As pessoas torcem pelo Vasco da Gama. Todas elas querem bem o Vasco da Gama, mas elas não abrem mão das suas questões pessoais. É o que me parece. Entendeu? Eu brigo com fulano porque eu não gosto do fulano. Não, não precisa se aliar. Eu vou dizer, fulano, tu vai fazer a tua gestão e eu vou ser oposição. Eu vou te criticar quando estiver errado e vou te elogiar quando estiver certo. E se tu precisar do auxílio do meu grupo político para resolver questões do Vasco da Gama, eu vou fazer. Isso foi feito no Internacional. Eu digo isso porque isso foi feito no Internacional. Existia esse racha político no Internacional. E o Internacional, o Fernando propôs isso no início de 2003, e alguns grupos vieram para dentro do Internacional. Mas vieram para trabalhar pelo Internacional. Não adianta também ir para dentro do clube e trabalhar contra a gestão. Não, tem que trabalhar a favor da gestão. Isso tem que ficar bem alinhado. Então, o grande problema do Vasco da Gama é a questão política. Qualquer presidente vai ter dificuldade de fazer um bom trabalho no Vasco da Gama. Qualquer presidente. Essa dificuldade, ela existe, vai existir enquanto, na minha ótica, não houver esse equilíbrio político. As pessoas abrindo mão das questões pessoais, abrindo mão de vaidades, entenderem que o cara que assumir a presidência do Vasco da Gama, ele vai precisar de ajuda. Eu vou ficar aqui na oposição, não vou te ajudar, não me chama, não vou te ajudar. Mas eu vou, se tu fizer campanha, para agariar sócio, eu vou fazer. Se tu precisar, eu me dou bem com aquela empresa, tu quer que eu vá buscar patrocínio, eu busco patrocínio. É isso que as pessoas têm que fazer. Senão, o Vasco vai ter dificuldade de avançar. Sem dúvida nenhuma que vai ter dificuldade de avançar. E eu não consigo medir a gestão do Campelo, entendeu? Porque eu estou distante. Ele deve ter feito muita coisa interna que a gente desconhece. Mas ele fez essa campanha de sócios que o Vasco passou a ter 170 mil sócios, é isso? 180, mais ou menos. Mais ou menos isso, né? E, pô, isso tem que ser valorizado, né? Isso tem que ser valorizado. Isso é importante. Então, o Campelo deve ter feito coisas que eu desconheço. Essa, por exemplo, é uma que eu conheço e tem que ser valorizada. Então, eu não posso avaliar o desempenho do Campelo, e também quem sou eu para avaliar o desempenho de um presidente, né? Mas a gente gosta de dar pitaco.
Mas eu, bem claramente, eu não tenho condições de dizer, o Campelo poderia ter feito mais. Não sei. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Talvez, sempre é possível fazer um pouco melhor, né? Sempre é possível. Mas as circunstâncias do Vasco que eu conheci, elas amarram o Vasco. São âncoras que amarram o Vasco. O Vasco precisa soltar essas âncoras. Uma última pergunta sobre o Vasco. Na sua gestão, ao lado do Paulo Pelaipe, que também é outro grande executivo do futebol brasileiro, você falou agora que teve muita influência na gestão do Alexandre Campelo da oposição, que de certa forma atrapalhou o andamento de certas coisas. Mas para você, a gestão, o período que você teve por lá, que foi logo o início da gestão do Alexandre Campelo, teve mais influência da parte do grupo político do Júlio Brandt, a Sempre Vasco, ou o grupo político do Eurico Miranda, a Casaca, que o falecido Eurico Miranda, que também sempre foi uma grande peça no tabuleiro político do Vasco? Matheus, quando a gente chega no clube, a primeira coisa que eu faço é procurar entender as questões do futebol, a organização, como é que funciona, como funcionam as coisas do futebol. Então, tu mergulha nisso, entendeu? Essas questões políticas, elas ficam num outro patamar, até porque não é uma responsabilidade do executivo, ou no caso, eu era gerente lá, né, do Vasco, não era responsabilidade minha a questão política. Ela tinha influência quando havia necessidades, olha, tem que demitir o fulano de tal porque ele foi colocado pelo fulano de tal. Havia uma determinação que era uma determinação para demitir alguém por uma questão política e não uma questão técnica, que é o que eu disse anteriormente. Pô, tu entra e tira tudo, às vezes tu tem um profissional que não pôde trabalhar de maneira adequada porque faltava ferramenta, não foi dar espaço para ele, e aí tu chega e tira porque ele estava lá porque o outro colocou. Mas talvez seja um profissional que sirva para o clube, né? Então essas questões políticas, elas começaram a ter um impacto quando começaram a surgir muitas notícias. Na verdade, todo mundo fica quieto para ver o que vai acontecer. Então, passa janeiro, que é aquele início, pré-temporada, quer que vem, quer que não vem, as notícias, elas são baseadas no que vai acontecer no clube. Não tem ainda, vamos dizer assim, um aspecto político, de, pô, tá fazendo errado, não, tem que mudar, né? Isso vai acontecer um pouco mais adiante. Então, até março, as questões eram questões administrativas. Pô, tem que, sabe, o resumo, o que é que nós temos que fazer, quem é que tem crédito aqui, quem é que nós temos que contratar, quais são os jogadores que estão terminando o contrato, quem é que está emprestado, que a gente pode trazer, enfim. Então tu mergulha nisso, tu faz uma imersão no futebol. Então, o resto tem uma influência relativa. Quando as coisas começam a ser mais fortes, começa aí sim a ter um impacto no teu trabalho. Porque acaba acontecendo que a política entra no futebol. Começa a entrar no futebol. Começam a discutir nomes. Começam não, esse não pode, esse pode. Aí tu começa a ver que, bom, para um pouquinho, onde é que eu vou? Como é que eu falo? Quem é a pessoa que vai me ajudar? Como é que eu resolvo essa situação? O papel do executivo é resolver. Ele tem que achar qual é o caminho. E quando a política começa a interceder, ou começa a estar muito latente dentro do clube, tu não sabe para onde tu vai pisar. Porque daqui a pouco tu vai procurar um caminho, e é o caminho errado, vai sobrar para ti, e aí é ruim. Então, se tu vai para um outro caminho, então tu fica à mercê da política, tu fica preso, entendeu? Tu não toma decisão quando deve tomar, tu prorroga uma decisão, tu adia, tu deixa o assunto de lado e aí tu começa a não fazer o teu trabalho. Essa é a grande dificuldade. Então, a política do Vasco, ela teve influência, mas teve influência a partir aí de março, entendeu? Depois da saída do Fred, principalmente, né? Porque o Fred era de um grupo dos Monteiro, né? Eu não sei se ele é o Vasco, se é Vasco. Quando o Fred sai,
entendeu? O presidente do conselho era tem o doutor, eu esqueci o primeiro nome do doutor, que é médico, gente maravilhosa, um cara muito bacana. Tem o irmão dele, que é presidente do conselho, e era, não sei se é ainda. E quando o Fred sai, que essas coisas começam... num primeiro momento, a gente, bom, e agora, como é que fica? Não, fica tudo igual, nós vamos ter mais liberdade. Pô, que bom, então vamos tocar o futebol. E o Operário, vamos lá. Mas aí a gente viu depois, mais adiante, que a questão política estava na frente das nossas questões. Entendi. Logo depois da sua passagem pelo Internacional, você, como você falou, você assume o Vitória em 2011. Você também não tem uma passagem muito prolongada. Queria que você... Como é que foi a gestão do Vitória? Depois de tantos anos no Internacional, você assume o Vitória, um clube muito tradicional do Nordeste brasileiro. Como é que foi sua gestão no Vitória e quais foram as principais dificuldades que você encontrou por lá? Bom, Vitória, eu saí do Internacional em junho ou julho de 2011. E eu fui contratado pelo Vitória no final de agosto. O Vitória estava na Série B. E quando eu cheguei no Vitória, o Geninho era o treinador. E eu fui assistir um jogo naquele estádio pequeno, Pituaçu, né? Sim. Um estádio pequeno que tem ali, que não é nem o Barradão, nem é na Fonte Nova. Sim. E o presidente, que era na época era o Alex Portela, me perguntou o que eu tinha achado. E eu disse: presidente, pelo que eu vi aqui, me parece o Geninho está desanimado, não estou vendo o elan nele, mas eu não estou vendo o trabalho dele. Porque é muito difícil demitir um treinador sem conhecer o trabalho dele, né? Eu não conheço o dia a dia do Geninho, mas eu estou vendo que as coisas não estão funcionando. Se o senhor acha que tem que tirar, vamos tirar. E aí, então, eu assumo a parte executiva do futebol do Vitória em 2011, em setembro de 2011. 1º de setembro. O Vitória era 16º colocado na Série B. Ou seja, era o primeiro fora da zona do rebaixamento. E a gente levou... Eu disse, nós temos que trazer um treinador que tenha experiência em acesso. Seja qual for o campeonato, acesso e acesso. E a gente levou o Wagner Benazzi. Trouxemos alguns jogadores, a gente contratou o Rodrigo, zagueiro, que jogou muito tempo no Vasco, tinha saído do Internacional, tinha tido uma embolia pulmonar, e alguns diziam que ele não poderia mais jogar futebol. E eu conversei com o médico do Vitória, e ele disse que não tem problema, ele está tomando anticoagulante, então pode botar para jogar. O máximo que vai acontecer, se ele cortar o supercílio, se tiver um corte, ele vai sangrar muito, mas não vai ter risco. A gente contratou outros jogadores e foi contratando, e a gente acabou em 5º lugar. Nós perdemos a classificação, o acesso para a Série A, para o Sport Recife, se eu não me engano, por 1 gol. O Sport fez 1 gol a mais do que nós. Ou seja, então foi uma campanha belíssima. Se eu não me engano, nós fomos o melhor time no 2º turno da Série B. Nós jogamos... 1º de setembro é basicamente o início do 2º turno. Nós saímos de 16º para 5º. Interessante que o nosso penúltimo jogo era em casa contra o São Caetano. O São Caetano fugindo do rebaixamento. Nós virou 1-0, nós tivemos um gol mal anulado, o gol do Xuxa, muito mal anulado pelo Bandeira. E aos 44, ou 40 e poucos, no segundo tempo, o São Caetano empata o jogo. E o empate já nos obrigaria a ganhar do Asa a última rodada, mas dependia do Sport não ganhar do Vila Nova. Então o empate era que nem uma derrota. Aí foi uma água fria no nosso time e acabamos tomando um gol aos 46, perdendo 2-1 para o São Caetano, e o São Caetano escapou do rebaixamento para a Série C. E nós ganhamos do Asa de 2-1 em Arapiraca, mas o Sport Recife ganhou de 1-0 do Vila Nova com um gol de cabeça do Marcelinho Paraíba, pelo meio das pernas do goleiro. Numa tempestade, estava chovendo muito aquele dia. E acabou não classificando, mas o trabalho foi bem feito. O que
faltou detalhe do futebol, coisas do futebol. Bom, e aí tu cria uma esperança. O presidente me pediu, no final depois que terminou o campeonato, pediu que o Benazzi não ficasse. Eu disse, tá bom, presidente. Eu acabei nem falando com ela, porque a gente sai de férias e quando eu vi já estava anunciado que o Benazzi estava fora. Eu não consegui nem falar com o Benazzi para demitir o Benazzi. Benazzi, Miguel, o Rony, né? Todo o pessoal que estava trabalhando junto. Não consegui falar com eles. Bom, então tá, agora nós vamos escolher um treinador com o perfil que nós precisamos. E aí eu recebo a notícia que o presidente saiu de viagem e deixou o vice-presidente no comando do futebol. Disse, não, o treinador nós já escolhemos. Vai ser o Toninho Cerezo. Eu disse, não, Toninho Cerezo não, faz 4 anos que o Cerezo não treina. Eu acho que não é o momento do Toninho Cerezo, não, mas ele foi muito bem aqui, em 99. Nós estamos falando em mais de 10 anos atrás, em 2006, 2003 ou 2004, um time bom do Vitória que foi vice-campeão brasileiro. Bom, enfim, começaram as interferências no futebol. O presidente do conselho me entregou uma lista de 10 jogadores e me cobrava dia sim, dia não, a contratação desses jogadores. Um ex-presidente contratou um jogador, foi num clube e contratou um jogador, chegou com um jogador contratado, sem me avisar, sem me dizer nada. Aí eu vi, o que eu estou fazendo? Qual é o papel que eu estou fazendo aqui? E eu não gosto disso, eu gosto de trabalhar. A pessoa me dá a tarefa, eu vou fazer. Mesmo que dizer assim, quem vai fazer sou eu, mas tu que tem que ir lá. Não, tudo bem, eu estou participando. Mas não participar, não saber quem vai ser contratado, eles contratarem ao bel prazer deles, não deixarem tu ir no mercado. E aí eu vi que tinha muita interferência, né, política, e eu vi que eu não conseguia trabalhar. Distante da família, eu estava lá do outro lado do Brasil, distante da família. Vou para casa. E fui para casa. Acertei, fiz um acordo com o Vitória e em fevereiro eu vim embora. Então a minha passagem de Vitória é exitosa. Na disputa da Série B. Foi exitosa. Faltou um ponto ou um gol. Entendeu? Mas quem estava em 16º... Quando nós fizemos 45 pontos, me lembro como se fosse hoje, as pessoas foram lá comemorar que o Vitória não é mais cair para a Série C. Entendeu? Eles jamais imaginaram que o Vitória poderia chegar na Série A, ou poderia disputar, concorrer a ser um dos clubes que poderia subir. Então, foi exitosa a passagem. Só que depois começaram essas interferências e eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem quando não é me dado o espaço para trabalhar. A liberdade, né? Quer fazer as coisas, vamos fazer. Como é que quer fazer? Quero fazer assim. Olha, assim é ruim. Não, mas eu quero assim. Então tá, vamos fazer assim. Eu sou parceiro, vou fazer. Agora, já fiz. Toma aqui, está pronto. Não, então não está me pagando bem para eu ficar aqui, eu vou para casa. Eu fui para casa. Aí você volta ao Internacional em 2 passagens, aí vem o Vasco, e por último vem a Chapecoense, o seu último trabalho como executivo. A Chapecoense tentando se reconstruir no início de 2019, depois de quase ser rebaixada em 2018. Perdão, minto. E todo um momento de reconstrução da Chapecoense, pós-acidente, ainda tudo muito recente. Como é que foi trabalhar num momento de reconstrução do clube tão delicado, que dá para dizer que é basicamente muito diferente de tudo que você encontrou, né? De tudo que você trabalhou antes? Há clubes de futebol, pelo menos em alguns que eu passei, sim. Na maioria, tá? Há pessoas que estão no clube e trabalham no clube em várias funções, que em determinado momento fizeram algo relevante ao clube e vamos dizer assim, deitam nos louros, entendeu? E ficam ali porque eles fizeram uma vez isso. Num clube como a Chapecoense, que passou por uma dificuldade que nenhum clube do futebol brasileiro passou, e poucos clubes, apenas Torino,
Manchester, né? Coisa do gênero. Sim. No mundo inteiro, aquela tragédia, a tragédia mundial, a da Chapecoense, tem algumas coisas nesse sentido. Então, quando tu chega e tu quer modificar algumas coisas, tu encontra dificuldades. E a dificuldade política, ela existe, porque essas pessoas, muitas delas estão baseadas no seu status pela posição política de alguém que sustenta eles ali por algum motivo. Isso foi um aspecto que eu demorei para entender, mas entendi. Outro aspecto é a dificuldade da comunidade de entender que é preciso alterar algumas coisas. Eu sei que é difícil, não é fácil. Eu não imagino o que passou a comunidade de Chapecó em relação ao acidente. É inimaginável. Mas isso também faz com que o trabalho seja um pouco mais dificultado, né? E a questão política, que é sempre o fator mais difícil para o futebol. Por que eu digo isso? Havia um presidente que me contratou e havia um conselho de gestão, eram 6 pessoas, se eu não me engano. Eu nunca falei com o conselho. Nunca falei com o conselho. O conselho nunca falou comigo. Mas o conselho decidia as coisas no clube. Como é que tu decide as coisas no clube sem falar com o executivo de futebol? Ou sem ter uma conversa com ele para saber o que está acontecendo? Então, no meu entendimento, acho que faltou essa engrenagem ser diferente montada, ser montada um pouco diferente, né? E as coisas começam a não dar certo no campo. Tu acaba, né? Eles acabam tomando a decisão que se toma normalmente no futebol. Trocamos o Claudinei. Depois trouxeram o Ney. Aí tirou o Nilton Drummond e tirou o Ney Franco logo em seguida. Né? E depois, até o final do ano, botou interino, depois contratou um treinador emprestado, pegou emprestado com Juventude. Enfim, aí depois da minha saída, né, o meu tempo na Chapecoense, eu entendi depois que a questão do grupo de gestão com o presidente não estava alinhada. Eu não consegui me alinhar com eles. Eu tive bom relacionamento com o presidente, mas com o conselho de gestor eu não tive alinhamento nenhum. Eu falava com um ou com o outro, que vinha perguntar alguma coisa, mas sentar com eles para discutir, para apresentar o que estava sendo feito, qual a ideia. Eu implantei na Chapecoense, eu não sei se ainda está vigindo isso, uma coordenação técnico-científica. Porque a Chapecoense tem uma boa estrutura. Faltava a Chapecoense uma estrutura científica para analisar melhor as coisas, para cuidar melhor das coisas, para estabelecer um processo na fisioterapia, na medicina esportiva, na preparação física. E eu, então, estabeleci esse departamento, com essa coordenação. Ou seja, isso era um avanço, porque aqueles dados que se coletava com o GPS dos jogos, dos treinos, eles estavam sendo maltratados, ou não estavam sendo bem avaliados. E essa era uma dificuldade que os treinadores encontravam. Tem que botar o tempo, para correr, bota para correr ou não bota para correr? Está cansado ou não está cansado? Como é que ele fez, como é que ele não fez? Então, a gente fez isso, montou essa coordenação. E ela começou a funcionar. Eu sei que o coordenador técnico não está mais lá. Mas eu não sei se continua funcionando. Eu acredito que continua funcionando. Então, assim, tinham coisas a serem feitas, entendeu? Tinham coisas a serem feitas. E a gente começou a fazer. Eu demiti 3 pessoas do futebol da Chapecoense que, infelizmente, não estavam de acordo com o que a gente esperava, né? Isso foi um choque. Foi uma situação que ficou desfavorável para mim. Mas eu estou lá para trabalhar, não estou lá para... Eu estou lá para, entendeu? Tentar fazer as coisas serem melhores possíveis. E quando eu tomei essa decisão,
que foi autorizado pelo presidente do clube, eu teria que ter chamado o conselho, eu ter ido até o conselho gestor e dizer, olha, eu vou tirar o fulano, Beltrano, Ciclano, por esses motivos. Só não tiro o Beltrano porque ainda não é a hora, mas vou tirar. Tinha mais um para tirar. Mas eu não fiz isso. E isso causou um impacto negativo nas minhas relações. Mas eu nunca fiquei sabendo disso. Eu fiquei sabendo depois que eu saí. Quer dizer, analisando o que aconteceu na Chapecoense depois, quem é que está no comando da Chapecoense, eu analiso que faltou essa relação com o Conselho Fiscal, além da relação com o presidente, o Conselho Fiscal, desculpa, com o Conselho Gestor. A minha relação tinha que ser mais próxima. Foi uma falha minha, entendeu? Talvez reconheço que eu poderia ter procurado eles, mas também acho que eles poderiam ter me procurado. É uma coisa, entendeu? Que ficou mal resolvida. Mas a Chapecoense tem dificuldade, tem muita dificuldade. Dificuldades são ainda latentes em relação a tudo que aconteceu, mas tem boa estrutura. A Chapecoense é uma equipe, um clube bem estruturado, um clube que tem estádio da prefeitura, mas o uso é franqueado, tem um bom CT, tem estrutura para reverter a situação. Tem estrutura para reverter a situação. Vamos ver. Eu não guardo mágoa nenhum, não guardo rancor nenhum. Eu espero sempre que as coisas no futebol melhorem. Vamos ver. Eu espero que melhore na Chapecoense. Agora, para finalizar nossa conversa, contamos muitas histórias aqui. Eu quero fazer o nosso clássico bate-bola. Né? Vamos lá. Que eu vou fazer perguntas sobre sua carreira e aquele esquema Marília Gabriela, né? Bate e volta. Eu queria saber qual foi o melhor treinador que você já trabalhou na sua carreira. Essa é difícil, né? Mas eu vou na linha do meu conceito. Abel Braga. Campeão do Abel mundo. Braga. Campeão do mundo. Grande Abelão. Grande argumento também, né? Eu tenho que ter um argumento. Eu trabalhei com o Muricy, com o Tite, com Abel Braga, com vários treinadores. Se eu tenho que escolher, eu vou escolher por um critério. E o critério é esse, campeão do mundo. É o Abel. Com certeza. Qual foi a maior contratação que você quase concretizou? Aquele grande jogador, o grande treinador que ficou muito perto de ser concretizado e você não conseguiu por pouco. Tá difícil de lembrar, hein? Tá difícil de lembrar. Nós, em 2013, o Internacional tentou contratar o Júlio Batista. Ele acabou no Cruzeiro. Mas eu não sei se ela seria a grande contratação. Era um grande jogador. Mas não sei. Sim. Assim... Não, tem um. Desculpa, o Gilberto. O Gilberto acabou no Grêmio. O Gilberto era um jogador que nós estávamos tentando trazer. Estava tentando contratar para o Internacional. Acabou o Grêmio naquela época, o Grêmio estava em melhor condição. Acabou o Grêmio levando o Gilberto. E que depois foi para o Vitória. Contratei ele no Vitória, Gilberto. Gente muito boa, um cara muito querido. Gosto muito do Gilberto. Essa foi a contratação que nós perdemos. Qual foi a maior revelação que você trabalhou, assim, revelação de categoria de base? O jogador que surgiu da base do clube que você estava trabalhando e que mais te impressionou, assim, de todos? Aí vai me desculpar, mas como eu tenho um carinho muito grande com a base do Internacional, com os jogadores que subiram, todos eles tiveram sucesso. Aqueles que saíram do Internacional tiveram sucesso. Sabe? Então, nós vamos lá. Daniel Carvalho, Diogo Rincon, Tyson, Nilmar, Rafael Sobes, Pato, Luiz Adriano. Aí, dizer quem foi a maior revelação... tá bom, vou lá. Alisson, irmão do Muriel. Goleiro. Deu uma travada aqui. Tem que ter critério. Voltamos. Ouvi sim. Alisson, Isso. Melhor goleiro do mundo. Desde os Grande 9 anos Alisson. do Internacional.
mesmo no Internacional, entendeu? Mas, pô, todos eles... o que mais me deixa orgulhoso é que, se tu pegar esses jogadores que eu citei, todos eles são bom caráter. Todos eles são bom caráter. E aos que tiveram sucesso, os que não tiveram sucesso. Tem vários aí nos olhando na live, porque são meus amigos no Instagram. São jogadores que tiveram muito sucesso, jogadores que tiveram um sucesso relativo, entendeu? Tem jogador que não teve sucesso, parou cedo, mas que viraram cidadão. Isso é um orgulho nosso, do nosso trabalho que a gente iniciou na base do Internacional. E para finalizar, Newton, qual foi a maior conquista da sua carreira? Mundial. Tenha dúvida nenhuma que foi o Mundial. Inesquecível, emocionante, porque vivendo o dia a dia, vivendo aquilo tudo, ouvindo as histórias que os jogadores subiram no quarto do Abel na noite da véspera do jogo, ouvindo a preleção do Abel, que a preleção, acho que está contado no livro do Fernando, eu já falei isso, mas vou falar de novo aqui, que eu acho que é importante, que é assim, ó, nós estamos na preleção, o Abel mostrou vídeos do Barcelona e disse, gente, o Barcelona recua, ele vai para dentro da área, ele não sai para marcar, ele não sai para o combate. Então, quando nós pegar a bola, vamos para cima deles. Acreditem em mim que nós vamos fazer o gol. Aí tu olha o gol do Gabiru. Tu olha como é a jogada. O Yarley ganha a jogada do Pujol, parte você do Pujol, e a defesa do Barcelona recua dentro da área. Então tu participar de tudo isso, a reza, as palavras do Fernandão antes do jogo, isso realmente não tem como tu explicar. E essa é a maior conquista. A maior conquista do clube é uma conquista inesquecível para todos nós, entendeu? Se nós botar na conta aí, o Corinthians conseguiu uma proeza junto ao Chelsea, né? Tem aqueles campeonatos que antes não eram dessa forma, que os brasileiros conquistaram. Mas tu participar dessa grande conquista mundial da FIFA é inenarrável. É fantástico. Bom, Newton, queria agradecer muito a sua presença aqui na nossa live. Foi um grande papo, muitas histórias legais para todos os torcedores do Inter, especialmente, que marcaram uma presença massiva aqui na nossa transmissão. Queria agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade, que nos aceitou participar aqui com a gente com muito grado. Deixe sua mensagem aí para os torcedores do Inter e muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom, Matheus, eu também quero agradecer o convite do Lance, para estar contigo aqui, estar com teus seguidores e os meus seguidores, enfim, todo o pessoal que está aí na mídia social. Foi muito bom falar de futebol, sempre eu gosto de falar futebol, eu acho interessante, e falar sobre futebol, e não falar do futebol e das pessoas, eu gosto de falar do futebol. O recado que eu deixo para meus amigos e torcedores do Internacional é que o Internacional está no bom caminho, o Internacional está reencontrando o seu espaço. Eu tenho fé que o Internacional, assim que passar a pandemia, vai voltar em alto nível como estava antes da parada, né? E quero crer que logo o Internacional vai voltar grandes conquistas. Não tenho dúvida disso. Um grande abraço a todos, obrigado àqueles todos que estiveram conosco aí, meus amigos, meus torcedores do Internacional, do Grêmio, que eu sei também tem gente do Grêmio que estava assistindo aí, que são meus amigos também. Muito obrigado, um abraço. Queria agradecer a toda a nossa audiência de hoje. Lembrando que a live vai ficar salva aqui no nosso feed, também vai para o nosso canal do YouTube. Meu nome é Matheus Costa, faço parte da equipe do Lancinete. Então siga o Lance em todas as redes sociais, no Twitter, @Lancinete, aqui no Instagram, @Diário Lance, e claro, nosso site. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.